Consigo. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Raquel, eu sou bióloga, consultora da Duterra, né? Estou mergulhando nesse universo da aromaterapia e estou cada vez mais apaixonada porque são muitos benefícios, né? A gente pode usar a aromaterapia para complementar muitos tratamentos, né? Ela hoje está classificada como uma técnica complementar, né, uma prática complementar. Então, assim como a massoterapia, como a acupuntura, é uma prática que a gente vem usando para apoiar, né, outros tratamentos e para trazer mais bem-estar e um estilo de vida mais saudável, você podendo trocar algumas coisas, né, que são tóxicas por alguns óleos essenciais que normalmente a gente já tem alguns aromas que são usados, mas que a gente não sabe a procedência. Então, tendo os olhinhos, a gente pode ter essa autonomia de usar em tanto produtos de beleza, como num difusor, ou como num roll-on para mexer com o nosso emocional, no shampoo. Então, são muitas opções, né? E hoje o foco é o autismo, né? O transtorno do espectro autista, porque nós estamos entrando em Abril Azul, que é o mês de conscientização, né, do autismo. E, claro, agora com esse contato, esse acesso, esse acesso mesmo que a gente tem a tudo, cada vez mais a gente vem tendo mais conhecimento e mais alternativas para lidar com isso e para trazer, né, mais inclusão e mais bem-estar mesmo, né? Porque essa frase que eu achei muito o que identifica, né? O autismo, ele é uma maneira de ver o mundo com um jeito único de ser, né? Então, os olhos, eles estão aí para ajudar em várias coisas que a gente vai citar aqui no decorrer da apresentação, né? Mas principalmente com calma, com tranquilidade, vão agir no medo, vão agir em várias situações assim, tá? Trazendo mais aterramento, trazendo para o momento presente, né? E isso pode amenizar e ajudar até a reduzir algumas crises, tá? Então, os olhos, eles podem ajudar tanto no autismo, como no déficit de atenção, na hiperatividade, na ansiedade. E aqui eu coloquei alguns dados, né? Geralmente, o autismo, ele é identificado entre 1 ano e meio e 3 anos. Ele influencia na comunicação, no aprendizado e na capacidade de adaptação das crianças afetadas. Ainda que o seu desenvolvimento físico seja normal, os autistas, eles podem ter dificuldades em demonstrar relações afetivas, como se vivessem num mundo isolado, mas muitas vezes também desenvolvem capacidades incríveis. Então, é uma maneira realmente diferente de encarar esse mundo. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 160 crianças tem o transtorno do espectro autista, tá? E isso chega a 1% da população, sendo que a maioria das pessoas que têm esse transtorno são homens. E tem graus diferentes, né? Então, tem transtornos mais leves, médios, e tem alguns mais específicos, como é o savant, que é um déficit psicológico que desenvolve alguns talentos específicos, né? Então, tem dificuldades com algumas coisas, mas tem aquele aquele super dom para outras coisas, tá? Então, a gente tem os tratamentos normais, né, que é mais conhecidos, e cada vez mais estão aparecendo as evidências, né, e os resultados melhores quando se usa tratamentos multidisciplinares, né, e as terapias integrativas, que seria o caso da acupuntura, da nutrição, da medicina, e unir tudo isso, né. Tem um microfone aberto, gente, deixa eu identificar quem é aqui. Isso, deu. Então, é muito importante olhar todos os lados, tá? Cuidar com uma nutrição, para ter uma nutrição saudável, um acompanhamento de nutricionista, ter o psiquiatra, ter o psicólogo, ter quem está ali junto, né? Fazer a fisioterapia. Os óleos essenciais entram muito com o emocional, mas também com outras coisas. E eu vou passar algumas receitinhas ali, eu e a Ângela, né? Que eu não apresentei a Ângela, mas eu vou chamar ela agora aqui para ela se apresentar. E aqui ela já... Pode vir, Ângela, vem. Vem que tu tá aqui. A Ângela tá comigo aqui na apresentação, é minha e dela, gente. Agora é a vez dela se apresentar.
Dei só uma Eu ia introduzidinha. deixar chegar a minha vez. É. Acho que eu só vou dar um recadinho para todo mundo fechar o microfone, porque eu acho que deve ter mais algum aberto. Todo mundo fechar o microfone. E sim, eu sou arquiteta, minha área é outra, mas entrei por necessidade na área dos óleos essenciais e me apaixonei. E aí, cada tema que a gente vai descobrindo novo, a gente vai se apaixonando, vai estudando, vai aprendendo, e aí o que a gente está aprendendo, a gente passa para vocês. Claro que existe muito mais, mas isso é um pouquinho e que já está tendo resultado. Então, isso já pode ajudar muita gente, muitas famílias. Né? Isso. Pode assumir aqui agora. Então, no autismo, a gente sabe que ele é para crianças, jovens e adultos, e eles apresentam, além da dificuldade comportamental e interação social, também tem comorbidades de fundo emocional. E muitas delas são conhecidas tanto no campo emocional e comportamental. Então, tem a hiperatividade, falta de foco, dificuldades no aprendizado pedagógico, agressividade, hiperfoco, ansiedade, irritação, TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, e TOD, que é transtorno positivo desafiador, e dificuldades para dormir. Não quer dizer que todos os autistas possuem todas essas, mas alguns possuem algumas dessas dificuldades, outros possuem outras, né? Então, se enquadram mais ou menos nessas dificuldades. Então, também tem alergia alimentares e de contato, seletividade alimentar, né? Eles têm diferentes dificuldades gastrointestinais, desbiose intestinal, azia, constipação, diarreia recorrente, refluxo, gases, seletividade alimentar e má digestão e infecções recorrentes de garganta, sinusite e otite. Então, o médico Terry Friedman, ele fez um teste, né, com aromaterapia em 40 crianças com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, na faixa de 6 a 12 anos, né, e por 2 anos. Então, ele observou que o efeito dos óleos que eram inalados durante a noite ou 3 vezes durante o dia, quando as crianças estavam mais dispersas. Né? E aí ele publicou o resultado do estudo. Né? Ele concluiu que o uso do vetiver, que foi aquele que eu usei agora, por 30 dias melhorou o padrão de ondas cerebrais, o desempenho escolar e o padrão de comportamento em todas as crianças acompanhadas. Então, assim, as propriedades calmantes e relaxantes do vetiver ajudaram a amenizar os sintomas de hiperatividade e ajudaram a minimizar a dificuldade de concentração, de foco, dificuldade de se organizar, seguir normas e comportamento inquieto. E isso eu posso dizer por não que eu tenha transtorno de déficit de atenção, mas tenho uma dificuldade de organização. E realmente eu estou usando todos os dias para poder ter foco no trabalho, para poder sentar e trabalhar. Então, assim, eu sinto bastante diferença no vetiver. Não, e dá para sentir muito o vetiver, né? Aqui eu coloquei umas imagens, gente, da raiz. Olha o tamanho das raízes do vetiver. Olha isso aqui, que coisa mais interessante. Aqui em cima é a planta, só esse toquinho, e embaixo são todas as raízes, né? Então, imagina o enraizamento, o poder dessa planta para nos trazer para o chão, né? Para o momento presente. E aqui, ó, embaixo, eu peguei isso de um simpósio que está tendo agora, porque o vetiver, ele é muito usado, eu não sabia disso, não sei se vocês já têm essa informação, mas ele é muito usado para áreas de erosão, para conter as barreiras. Então, onde a gente tem aqueles desbarrancamentos de morro e coisas assim, dá para plantar vetiver, bastante vetiver, e as raízes vão ajudar a segurar para não ter esse deslizamento, tá? Mais um uso aí do vetiver que eu achei curioso para trazer, né? E essa questão de ele trazer para o momento presente é um óleo que eu gosto muito, é um dos que eu mais gosto para trabalhar com isso, porque ele realmente é bem perceptível, como a Ângela falou ali, né? E que tipos de comportamento, então, que nós podemos ver reduzidos
usando aromaterapia, né? Reduzidos de intensidade, alguma coisa que ocorre muito e que a gente pode ter uma diminuição da raiva, dos acessos de raiva, da ansiedade, do déficit de atenção, da hiperatividade, da hiperestimulação, de problemas do sono, de colapsos agitados. Então, são muitas coisas que a gente pode estar apoiando, né, com a aromaterapia, tá? E o legal é que tem muitos profissionais da saúde que estão aderindo e indicando, né? Tanto médicos, como psicólogos, como psiquiatras. Inclusive, essa semana eu fiz um blend, né, para um menino de 3 anos e meio, com receita de uma médica, tá? Que ela pediu para fazer o blend com óleos essenciais, bem concentrado, né? Mas é que o caso dele é um caso assim mais... Dependendo do caso, gente, a gente pode dosar. Então, isso é muito importante saber, né? Fazer mesmo a conversa com cada um, né? E ver o que cada um está passando. Porque, como a Ângela falou, uns têm alguns transtornos, outros têm outros, né? E cada pessoa é um ser especial, sozinho não, é um ser especial, único, né? E que a gente tem que olhar com carinho e com atenção para tudo que ele está passando em volta, né? E é muito importante a regularidade no uso. Isso tem sido demonstrado em muitos estudos, que quando a pessoa usa de forma regular, 3 vezes por dia, como foi ali no estudo do Vetiver, os resultados são muito mais sólidos, né? E mais perceptíveis do que se você usar um dia e aí não usar. Então, o negócio é trazer para a rotina mesmo, tá? Incorporar na rotina. E além de passar, né, os óleos, a gente pode estar usando num difusor, e isso talvez seja a melhor forma de apresentar, né? Ou num difusor, ou então até na mão da mãe, porque às vezes no primeiro momento a criança não vai querer, né? Ela vai ficar um pouco reclusa. Então põe na mão da mãe, faz um carinho com aquele cheirinho, faz a criança se familiarizar. Se ela não, mesmo assim, ficar um pouco mais distante, põe num bichinho de pelúcia que ela gosta, põe em algum brinquedo que ela gosta, vai aos pouquinhos, tá? Porque é muito importante ela gostar do cheirinho. Se, por exemplo, ela não gostar do vetiver, assim como a Ângela não gostou, né? A gente pode entrar com uma cúrcuma. O turmeric, ele é um óleo de raiz, ele vai acalmar, ele vai trazer para o momento presente também. Então, tem alguns óleos que têm características parecidas e que a gente pode estar mudando, né? E trazendo isso de forma que fique agradável, tá? Porque é muito importante, como a gente está mexendo com aromas, com olfato, com o nosso sistema límbico, não é o mesmo, os cheiros vão ter respostas diferentes dependendo do organismo, né? Então, além de ajudar as crianças a dormirem ou ficarem calmas, o óleo também vai purificar o ambiente, né? Eliminar impurezas. Então, tudo isso ele vai estar apoiando, tá? E a gente nunca pode esquecer da família, porque muitas vezes você olha só para a criança, né? E principalmente se tratando de criança, é legal lembrar que até os 7 anos de idade, tudo que a criança passa, não tudo, né? Mas muitas coisas têm influência do emocional dos pais. Então é sempre legal você olhar essa família inteira, tá? Não tratar só a criança. Você vê o que a família está precisando, o que a família está passando, porque se o ambiente estiver bom, vai ficar melhor para tratar uma pessoa, né? Eu tenho que cuidar do ambiente inteiro, tá? Então deixar tudo tranquilo, tudo equilibrado, né? E como é que a gente pode usar, né? Algumas ideias a mais, assim, além do difusor, tentei o rolon, não deu certo, o que eu posso fazer? Você pode fazer bolha de sabão, colocar óleo essencial dentro do sabão com a bolha, quando a bolha estourar vai sair aquele cheirinho. Dá para fazer massinha, e a massinha a gente já fez aqui em casa, até tem a receitinha, tem no Gotas, quem não viu ainda, tem no Instagram do Gotas, tem a receitinha ali, da própria do Terra, e a gente fez com balance, com wild orange, com lavanda, ficou muito legal. E aí dá para colocar os corantes nas massinhas, né? A gente colocou de beterraba para ficar rosinha, de cúrcuma para ficar laranja, e foi bem legal, foi bem interessante, uma brincadeira bem legal e fica os cheirinhos ali. Então a criança vai se distraindo, vai brincando e ao mesmo tempo está fazendo aromaterapia, né? Outra ideia é jogar umas gotinhas no chuveiro, quando vai tomar uma ducha, joga 2, 3 gotinhas no chão do chuveiro, aí vai fazer aquele vapor. Na comida, a gente pode usar para fazer um molhinho de salada, para colocar num bolo. Então dá para usar de algumas formas, né? No azeite de oliva,
Dá para colocar na roupa de cama, fazer um borrifador de lavanda, por exemplo, e borrifar na roupa de cama, no travesseiro. Dá para colocar nas próprias roupas, na secadora de roupas. Dá para molhar quando você vai pôr as roupas para secar, você pinga em uma meia velha, alguma coisa assim, põe junto na secadora. E aquele cheirinho vai passar por tudo. Ou até na própria máquina de lavar. Tu pode pôr uma gotinha na hora do enxágue e também vai dar esse cheirinho, tá? E uma coisa que é interessante é sempre começar de forma gradativa, né? Então, você começa e vai aos pouquinhos, com os olhos menos é sempre mais, eles são muito concentrados, né? Então, começa sempre aos pouquinhos, tá? Aqui tem uma medida que a gente passa de 1 gota de óleo essencial para 9 gotas de óleo de coco. Então, é bem diluído. E aos pouquinhos, conforme for a reação da criança, a gente pode ir aumentando essa concentração, né? Da criança ou do adulto, de quem for. A gente vai aumentando essa concentração, tá? É legal começar com óleos cítricos, por quê? Porque não tem criança que não gosta de uma tangerina, de uma laranja, né? Daquele cheirinho assim de cítrico, já traz uma alegria. Então, você pode introduzir a aromaterapia usando um cítrico e aos pouquinhos vai entrando com os outros óleos. Aqui, gente, aqui são alguns óleos, tá? Aqui são os principais, assim, para você ter nesses casos e ir testando, tá? Que já tem comprovada eficiência, né? Já foram testados, já são bem usados e, inclusive, recomendados para isso, tá? Então, a bergamota, a gente sabe que ela é um cítrico, né? Ela é rica em linalol e acetato de linanila, que são 2 componentes que tem na lavanda, tá? Mas além deles, ela tem o limoneno também. E isso faz com que ela seja um óleo super calmante, tranquilizante, que apoia a ansiedade, apoia a depressão e não gera sonolência, tá? Então, a lavanda já é super indicada para o sono, né? Estimula a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. E então eu gosto de usar bastante a lavanda à noite e a bergamota de dia. Quando for para acalmar durante o dia, para ficar mais ligado, usa a bergamota, tá? E a lavanda já é para derrubar, né? Para chegar à noite, já te dá aquela tranquilizada, ela estimula o nosso sistema parasimpático, então vai relaxando mesmo o corpo. O frankincense é o olíbano, né? Ele é um óleo sagrado, é um dos presentes que Jesus ganhou dos 3 reis magos, né? E ele atua em toda a nossa parte assim espiritual, a nossa conexão com o nosso eu, a nossa conexão com o nosso divino, com o nosso pai. Então ele, além disso, ele apoia muito também em casos de ansiedade, ele dá essa baixada, ele ajuda a reduzir, né, a depressão também. Ele auxilia na respiração, controla os níveis de estresse e melhora foco também. Então o frankincense ele é muito legal. E ele atua bastante na parte neuro também, ele vai ajudar bastante com os pensamentos, tá? Com a parte neuro. A camomila romana, eu gosto de falar que ela abraça a gente, porque ela parece uma mãe, ela te pega no colo, assim, a camomila romana. Ela reduz o estresse, reduz a hiperatividade. Ela, junto com a lavanda, gente, ela é muito legal, tá? Principalmente camomila, lavanda e lang-lang. É uma mistura que é super relaxante, relaxa mesmo, tá? É muito tranquilizadora. E a copaíba, né? Ela é excelente para trazer o nosso corpo para um equilíbrio. Então, quando você vê que o corpo tem dor, tem inflamação, tem ansiedade, a copaíba ela vai ajudar a fazer com que a gente volte para o equilíbrio, tanto físico quanto emocional, tá? E ela atua, então, da mesma forma que o CBD, né? Muita gente já conhece o CBD, já usa, então a copaíba vai atuar nos mesmos receptores. Opa! E aqui, vou chamar a Ângela para falar do vetiver de novo. Então, o vetiver é o óleo da segurança, né? Ele é extraído de uma raiz, como a Raquel mostrou ali antes, né? Então, ele tem propriedades relaxantes e calmantes, e ele é conhecido para ajudar crianças a combater os sintomas do TDAH e DDDA. Tais dificuldades como concentração e a questão de ser distraído muito fácil, o que está acontecendo ali, a gente já se distrai e já desfoca, né? E a impaciência. Então, ele traz equilíbrio, ele estabiliza o humor e ele ajuda a dissipar a raiva, né?
Então, ele ajuda as crianças autistas com dificuldade em lidar com as mudanças. Então, assim, ele é muito indicado. É um dos mais indicados, né? É o vetiver. Então, o patchouli, ele ajuda no controle da ansiedade, alivia sintomas de depressão e ajuda na função cognitiva. O sândalo havaiano, ele ajuda a promover clareza mental, ele possui um efeito relaxante e calmante e pode ser utilizado para as crianças no espectro autista. O ylang-ylang, que a Raquel falou ali agora há pouco, né? Ele possui um efeito positivo nas emoções, ele melhora a circulação sanguínea em certas partes do corpo, alivia a inflamação e melhora a função dos sistemas cardiovascular e digestivo. O ylang-ylang tem a questão de que tem a dosagem certa, né? A Raquel vai saber falar melhor do que eu. Até um certo ponto ele desperta e depois ele acalma. Então, assim, não é simplesmente pegar o ylang-ylang e ir usando. Tem que ter a forma correta de utilizar ele. E ele, nesse caso, ele é bem legal para o autismo usar junto com a camomila romana e com a lavanda. Que aí, inclusive, esse mix, gente, ele já tem pronto na do Terra, é o Calmer Kids, tá? O Calmer, ele é exatamente isso, ylang-ylang, camomila romana e lavanda. E é o blend do sono, né? Ele é um sossega-leão mesmo. O cedro, ele possui propriedades calmantes e relaxantes. Então, em vários momentos a gente falou dos óleos que acalmam, né? Para poder acalmar e tranquilizar essas crianças, não necessariamente crianças, mas, enfim, as pessoas, né? E poder dar uma acalmada. Então, assim, ele promove a liberação de serotonina, né? E é convertida em melatonina no cérebro. Então, ajuda a criança a desfrutar num sono pacífico e restaurador. É aquele sono que descansa, e não aquele sono que você acorda cansado no outro dia. O cedro, gente, ontem eu coloquei no difusor, que foi o cedro, o vetiver e a camomila romana. Eu acordei às 10 horas hoje, não teve jeito. E eu acordo às 7 normalmente. Foi um sossega-leão. É muito bom. Foi o sossega-leão. Foi o sossega-leão. O DDR Prime é um blend, então, é uma mistura de vários óleos, né? E ele desenvolve e regenera a função cognitiva. Então, ele apoia a saúde do cérebro e do sistema nervoso. Eu não sei falar especificamente sobre o DDR Prime, mas eu sei que ele é bom, assim, para infinitas coisas, assim, para muita coisa, o DDR Prime. A Flávia fala que ela tem até medo do DDR, que ele é tão poderoso que ela tem até medo. Mas se a gente olhar para a composição dele, né? Ele tem frankincense, né? Ele tem o wild orange, ele tem o lemongrass, ele tem vários óleos que a gente vai estar indicando aqui para o autismo, né? E ele é bom tanto para a parte de imunidade, como para a parte do nosso neuro, né? Do nosso sistema nervoso, como para a parte também de... Ele é muito bom, é como a Angela falou, ele é muito bom, é para várias coisas. O DDR é um óleo que é bem interessante você ter em casa para fazer um ciclo assim por mês. O Zengest, ele apoia o bom funcionamento do estômago e intestino e apoia em caso de desbiose. Então, assim, todo o sistema digestivo pode ser auxiliado, né, com o Zengest. Então, assim, ele serve para dor de barriga, para intestino preso, para azia, má digestão. Então, assim, até o meu filho não estava muito bem, já fiz um rolon, peguei, passei, puxei daqui, fui passando o rolon daqui de cima e fui fazendo até a barriguinha dele para fazer uma massagem. E ele tá bem. Isso foi ontem. E ele tá bem. Então, ele ajuda muito. Vi casos de pessoas com azia, bem desagradável, assim, e umas 2 gotinhas de Zengest já auxiliava bastante. Então, o Zengest é uma combinação bem legal de óleos. É forte, mas faz bastante efeito. Eu amo Zengest também.
Mas é forte, né? É. Agora, esse aqui, gente, o cheirinho do Peace, eu nunca vi nada parecido, assim, ó. Ele tem cheiro de paz. Uhum. Parece que ele te leva, né? Ele te leva para um lugar ali que você esquece o que está acontecendo e ele te leva lá para cima, assim. É longe daqui, é em outro lugar. Então, é bem isso, né? Promove sentimento de paz, segurança e contentamento. Ajuda a combater sentimentos de ansiedade e de medo, né? E aí, ó, o vetiver volta ali, lavanda, ylang-ylang, frankincense, clary sage. Então, voltam os óleos que a gente já estava falando, né? E ele melhora o humor e é muito bom para as crianças quando estão naquelas crises de birra, de bater de frente, de não querer fazer alguma coisa. Então ele ajuda nisso. O balance, eu gosto do balance. O balance ele te equilibra, né? É também um blend, então é uma mistura de vários óleos, né? E ele vai fazer com que você reduza a ansiedade, reduza déficit de atenção e hiperatividade e dê equilíbrio às mudanças de humor. Então, assim, às vezes durante o dia a gente tem aquilo de aqueles altos e baixos e o balance faz com que você esteja a coisa num nível mais estabilizado. E aí depois a gente vai falar do balance voltado já para crianças, né? Tem um balance mais para crianças, assim, que é bem Aqui, legal. Quando a ó. gente fala do Kit Kids, é interessante a gente passa sobre ele, fala sobre ele. É legal que no Kids, né, a gente tem a diluição certinha já, então, porque esses aqui muita gente vai. Vocês vão ver que quem tá no começo, quem não conhece ainda aromaterapia, né, quem não teve contato, vai pegar um vidrinho desse de balance, por exemplo, concentrado, e vai falar, tá, e aí, o que eu faço com isso, né? Então, fica até a dica para quem ainda não teve esse contato, pede um roll-on, pede para quem está te atendendo, ou se você for, né, já cliente da Doterra, faz um rolãozinho na diluição certa, põe o nome, deixa na bolsa, deixa na gaveta, anotadinho ali e pronto para usar. Que aí você pode ter um blend para concentração, você pode ter um blend para quando dá um excesso de raiva, um blend para quando dá né? Então, para vários momentos, você pode ter aquele blend ali para usar, um blend matinal, um blend para antes de dormir. Isso, esses vidrinhos salvam, né, Angela? Aqui é para trabalhar e esse aqui é para dormir. Olha lá. Serenity é bem esse. Esse tá no Rolon? Então, é esse que estava no rolão que eu mostrei agora. É para quando Boa. sai do computador e tá na hora assim, não, agora é hora de dormir. Desligar. Então, Serenity é um blend também de vários óleos que são para dormir, para acalmar, para ter aquele relaxamento e um sono restaurador. Isso realmente faz diferença. Eu tenho fibromialgia, então, assim, eu tenho essa questão de acordar sempre cansada. Parece que eu dormi a noite inteira, mas o sono não fez efeito. E realmente, as noites em que eu passo Serenity, eu acordo e eu penso assim, olha só, ainda é essa hora, já tá, tipo, como assim? E eu acordo bem, acordo tranquila, então faz bastante diferença, né? E ele diminui sentimentos de tensão e ajuda a acalmar as emoções. Relaxa a mente e acalma os sentidos. Isso é muito legal para pessoas que têm questão de ansiedade, aquela cabeça que não para um segundo. Daí a cabeça não para, você não consegue descansar, você não consegue se tranquilizar. E aí o Serenity vem e ele te dá uma tranquilizada. Um sossega-leão. Mas olha os ingredientes O dele, frio, né? né? Dos olhos. Se você parar para olhar os ingredientes dele, né? A lavanda e o cedro são dois óleos que, como eu falei ali, eles estimulam o nosso sistema parasimpático. Então, eles vão permitindo que o nosso corpo comece a relaxar, né? E os dois agem no estímulo da melatonina, o cedro e a lavanda, tá? Aí, além disso, vai ter o ylang-ylang também, que é super calmante. O marjoram, gente, o marjoram, outro dia eu pus no difusor e minha pressão foi lá para baixo, assim, eu não conseguia nem levantar. Ele é muito potente mesmo, tá? Quem tem pressão baixa não chega nem perto. A camomila romana, o vetiver e o sândalo. Então tem muitos óleos que a gente falou aqui no Serenity. É um sossega-leão mesmo. E o Serenity, para quem não sabe, a gente chama ele de Rivotril dos óleos, porque ele é power mesmo. E aqui tem mais algumas combinações, essas aqui principalmente para difusor, tá? Mas pode fazer os rolons também.
os rolons são super bem-vindos, porque se não aceitar na mão, pode passar no pé, pode passar na mão da mãe e colocar para a criança cheirar também. Então é bem, bem Ao legal. longo da coluna, né? Eu vi bastante Isso, movimento ao longo da coluna, ao principalmente longo da com coluna. crianças autistas, eu vi muito disso, né? Eles passarem ao longo da coluna para crianças que tinham dificuldade de fala. É bem legal isso, o resultado tanto na coluna como nos pés, são os pontos que são mais usados, assim, né, para começar. Até pela aceitação, né, porque não é tão normal, às vezes eles demoram um pouquinho mais para aceitar, né. Então aqui o vetiver e o sândalo, eles vão agir mais na presença e clareza de pensamentos. O cedro, a lavanda, o lemongrass e a camomila romana, calma e relaxamento. E quando precisar de energia, dá para usar uma bergamota combinada com peppermint, que é bem legal também, é uma combinação bem alegre, assim, bem feliz. Aqui tem mais alguns blends, gente. Esses aqui já são legais também para difusor, mas eu fiz mais pensando em rolons, esse aqui também. O Peace e a lavanda é muita tranquilidade, é muita paz. Eles te levam mesmo para aquele lugar assim que é tudo azul, tudo tranquilo, aquela escada descendo no meio de uma praia deserta, sabe? É o Peace mais o lavanda, tá? Para acalmar o sistema nervoso. Então, o DDR, né, para acalmar mesmo os pensamentos, aquela enxurrada, e a copaíba, é uma combinação bem legal. Para mudanças, desenvolvimento e adaptação, pode usar essa combinação aqui, que é o ilang-ilang, o vetiver e a bergamota, fazer um rolonzinho. Ou, se for assim, uma socialização e uma adaptação escolar, o lemongrass e a tangerina também é uma combinação bem legal. E para equilíbrio emocional junto com balance, dá para misturar um Wild Orange, que ele também ajuda a elevar o humor, né? E reduzir a ansiedade. E aqui tem uma combinação bem legal e bem poderosa, tá? Que esse aqui é legal para quando tem, por exemplo, aqueles acessos de raiva, quando a pessoa fica muito nervosa, tá? Você pode usar a camomila romana com a tangerina. E se você não tiver a camomila romana, fica a opção do gerânio. O gerânio, ele é um óleo que também mexe com amor, né? Ele é o óleo do... A rosa é o óleo do amor universal. Não coloquei a rosa aqui porque não tem no Brasil, mas a rosa é super recomendada também, tá? Mas para quem não tem a rosa, a gente tem o gerânio, que tem alguns componentes da rosa, né? Tem geraniol. E também mexe muito com esse lado do amor, de você se abrir mais para o amor, de você conseguir ser mais carinhoso. Então, eles vão trabalhar mais esse lado, tá? Um lado mais de carinho mesmo, de amor e de afeto. E aqui tem uns blendzinhos que eu tenho usado, tá? Que inclusive esse aqui veio por receita médica, tá? Eu já usava alguns, mas não exatamente essa combinação. E por acaso eu achei muito interessante pôr a copaíba dentro dessa combinação, porque ela vai, tanto ela como o Não franquinho. passou, Kel. Oi? Não passou, continua no, pelo menos para mim, continua nos blends Passou anteriores. agora? Para mim, não. E agora? Nem para mim. Quem tá passando? Eu ia dizer, mas alguém tá Peraí, travado. deixa eu voltar Acho que você aqui. tem que parar, compartilhar e voltar. Compartilhar. Tá. E agora? Não? Agora passou. Foi? Foi. Então tá. Foi. Então aqui são alguns blendzinhos, né? Que esse aqui, gente, eu recebi uma receita médica, né? E depois, como eu já usava a camomila, o frankincense, o vetiver e a lavanda, eu só não tinha olhado para a copaíba com esse olhar, mas agora ela combina muito, né? Porque ela dá tanto esse equilíbrio para o nosso sistema, como a proteção para a parte neuro, né? A questão da ansiedade. Então a copaíba é muito legal e esse blend ficou muito bom. A gente viu o resultado em 2 dias, tá? No menino de 3 anos e meio. Foi bem legal e ele tá usando, a gente está acompanhando. Tá sendo bem legal. O Claricage e o Turmeric é uma outra combinação que eu gosto não só para autismo, mas também para esquizofrenia. Eu tô tendo um resultado bem legal com essa combinação aqui. Eu até escrevi um pouquinho mais sobre ela aqui, ó, fiz um slide dela. A sálvia, né? Tem um estudo que ele fala sobre que o cheiro da sálvia ele atua como um catalisador, como se ele estimulasse o nosso bulbo olfatório para que as informações sejam processadas, né?
e se relacionem com a região do córtex cerebral. Então, ele vai dar mais clareza. Ele vai melhorar a clareza dos pensamentos, tá? Vai melhorar essa cognição. E o depoimento que eu tive de um consulente foi que parece que ele ventila atrás do cérebro. Ele falou que parece que oxigena e que realmente os pensamentos começam a ficar mais claros, mas eu achei interessante ele falar dessa parte de trás, assim, ele falou, parece que tem um ventilador aqui atrás, dentro do cérebro, quando ele sente a sálvia. E foi uma sensação muito boa, calmante, tranquilizante, tá? E aí o turmeric, né, ele tem toda aquela questão da medicina indiana, da Ayurveda, que estuda muito, né, a cúrcuma, e ele tem toda a questão que apoia um sistema nervoso saudável, ele é calmante também, e ele nos aterra. Também é uma raiz, né? Então ele vai agir também com essa questão de te reduzir a ansiedade, te trazer para o momento presente. E fica como uma opção para o vetiver, a cúrcuma. Essa combinação tem sido bem legal, e a ideia é que ela neutralize o estresse, tá? Estimule o pensamento mesmo, então a cognição, né, dos pensamentos, e diminua o estresse, tá? Então, normalmente, quem usa essa combinação, o feedback que eu tenho recebido é que a pessoa se sente animada, receptiva, focada, consegue conter mais os ataques e até ter menos crises de ansiedade e estruturar os pensamentos mais rápido. Então, é uma combinação bem interessante, assim, para estar testando. Algumas receitinhas, né? Mais algumas ideias, assim, de como usar. Ângela, quer falar desse? Então, pode ser. Então, assim, é importante saber que os óleos essenciais não é porque é da plantinha que ele pode ser usado de qualquer jeito. Não, ele tem que ser manipulado com cuidado, né? Então tem que usar a quantidade certa que foi indicada, porque senão, se ultrapassar, pode dar dor de cabeça, pode dar desconforto, né? Pode dar sensibilidade na pele e também sensibilidade respiratória. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Então, assim, uma receita. Então, para fazer massagem, 30 gramas de creme neutro ou óleo vegetal, né? Que pode ser óleo de semente de uva, óleo de coco, óleo de abacate, né? Até 6 gotas de óleo essencial, daqueles que a gente colocou ali acima, aqueles blends, aquelas misturas, né? 6 gotas no total, tá? E aí, massagem no pé. Massagem no pé, ela é ótima, né? Ela mexe com o primeiro chakra, com os instintos, e o pé tem como é que é o nome? Os poros mais abertos, então ele absorve muito rápido o óleo essencial e chega logo no córtex frontal, aqui. Me perdi na anatomia, que não é a minha área. E a massagem nas costas é super relaxante. Aí também uma outra receita, que é o sabonete líquido, né? 100 gramas de base para sabonete, 20 gotas de óleo essencial, né? Usa normalmente e, se puder, por uns minutinhos aquela mistura no corpo para tua pele ir absorvendo, para o olfato, né? Para ela ir entrando no teu corpo, digamos assim. Colar difusor, 1 gota de óleo essencial pela manhã, e aí ele é o suficiente para ficar liberando aquele cheirinho durante o dia todo, né? No difusor do ambiente, você vai lá, coloca o difusor na tomada, coloca a água até preencher 2/3 ou na marquinha, muitos têm marquinha, mostrando até onde que é, e daí você coloca 4 a 5 gotinhas de óleo essencial, e a inalação no banho, você pinga 1 gota do óleo essencial no chão do banheiro. Para mim não tá aparecendo o finalzinho ali, mas você pinga 1 gota do óleo essencial no chão do banheiro e aquela fumacinha vai subindo e vai tomando conta. E quando é criança maiorzinha, assim, não tão pequenininha, você pode colocar numa bacia, né, para a criança ficar lá brincando naquela água e já ir acalmando, né, mas é 1 gotinha. E aí, o autismo, gostei. Por onde eu vou começar? Então, você escolhe primeiro 3 necessidades para tratar, né? Como, por exemplo, comunicação, ansiedade e concentração. E aí, você vai aplicar aqueles óleos, vai conversar com a tua consultora do bem-estar, com alguém para indicar qual que são os melhores óleos, qual a dosagem correta, né? E vai aplicar
ao longo da coluna, na sola dos pés, e tudo aos pouquinhos, como a gente falou antes, né? Começa aos pouquinhos e depois vai aumentando gradualmente. E, como a Kel falou antes, não é só a criança que precisa de apoio, a família também precisa. Então, vamos entrar nas nossas soluções naturais aqui, né? Para quem não conhece ainda, né? Os olhinhos, só falando um pouquinho do que são esses óleos essenciais, então, né? Eles são misturas complexas de produtos voláteis, porque muita gente acha que são óleos, né? Eu gosto sempre de lembrar que eles são voláteis, porque se você deixar o teu peppermint aberto, ele vai embora. Ele não vai ficar aqui. Então, sempre que abrir, fecha bem, porque eles são muito voláteis. Então, eles evaporam rapidinho, tá? E eles são chamados de óleos porque eles têm uma grande afinidade com óleos. E isso é muito bom para a gente, porque as nossas células, elas são envoltas por uma camada lipídica, que vai se ligar, né, com o óleo essencial, permitindo com que ele penetre na célula e consiga ter uma atuação a nível intracelular. Então, ele vai conseguir fazer com que a tua célula coloque para fora tudo que está fazendo mal e consiga ter uma função, né, restaurada, reestabelecer a função normal. Esses óleos, eles são produzidos, então, por estímulos externos, né, da planta, normalmente quando a planta sofre uma ameaça, quando ela é exposta a muitos intempéries, muito calor ou muito frio, ou então ela pode produzir até para atrair polinizadores, para atrair uma abelha, ou para espantar, né, como tem plantas que soltam um cheiro ruim também, não é só cheirinho bom, né, tem de tudo. E ele pode ser extraído de várias partes da planta, como a gente falou ali bastante do vetiver, né, das raízes. Então, e é muito importante saber disso, conhecer a biologia da planta, saber onde a planta vive, saber a importância de coletar a planta no local de origem dela, porque isso tudo vai nos falar muito sobre para que aquele óleo pode ser usado. Então, dependendo se ele vier das raízes, como a gente viu ali o vetiver, a cúrcuma, eles vão ajudar a enraizar, vão ajudar com a questão de ansiedade, vão ajudar a trazer a pessoa para o momento presente. Se for um óleo que vem de caule, de tronco, ele já vai ajudar mais com força, com estrutura, com firmeza. Se for um óleo que vem de folhas, ele já pode ajudar mais com pessoas tímidas que precisam se comunicar, como é o caso do manjericão, do alecrim. Se for um óleo que vem de flores, ele vai ajudar nessa parte mais sensível, como é o gerânio, que a gente falou hoje, a camomila romana, então no lado mais do amor, da sensibilidade, né? E se for um óleo de frutos, ele vai trazer normalmente mais alegria, como é o caso da laranja, da bergamota. Um óleo de broto já vai ajudar a você, por exemplo, a desenvolver um novo projeto, a germinar. Então, é muito legal saber da onde aquela planta qual é o habitat dela e de onde aquele óleo foi extraído, tá? Isso é bem legal. E por que é importante saber de onde ela vem, né? Por exemplo, a melaleuca, ela vem lá da Austrália. No lugar onde ela cresce, é como um pântano, é super úmido, então ela está exposta a muitos ataques de fungos. E por isso, ela produz vários componentes químicos que vão ajudar a combater os fungos, tá? Se a gente pensar num olíbano, o olíbano frankincense vem lá da Somália, que é um lugar super seco. Então, ele vai produzir o quê? Propriedades que vão ajudar ele a se hidratar, né? Então, ele vai ser muito bom para rugas, para linha de expressão, ele vai ser muito bom para ajudar com hidratação da pele. Um dos potenciais dele, tá? E isso a gente pode ir pensando assim, quando você não sabe muito para que aquele óleo vai servir, você pode pensar de onde ele vem. E a biologia da planta vai te trazer muita coisa. E aí os efeitos que a gente vai obter da aromaterapia, eles podem vir tanto da inalação como do uso tópico e até da ingestão, do uso interno, né? A diferença básica dos 3 usos é que um uso interno ele vai te dar uma resposta fisiológica mais rápida, um uso tópico ele vai te dar tanto uma resposta fisiológica quanto uma resposta emocional. E um uso por inalação, ele vai ter primeiro o efeito no nosso sistema límbico, né? Que é a gente inala e já vem direto para cá, para o nosso cérebro. O nosso sistema límbico é onde ficam as nossas emoções e as nossas memórias, né? Em 30 segundos ele já atinge aqui. Em meia hora, o nosso corpo inteiro já está sentindo o efeito dos óleos. Então, é muito rápido, tá? E é interessante saber esse quadrinho para você escolher, né? Qual vai ser a via de administração, tá?
A aromaterapia não é uma coisa nova, ela já é usada há milhares de anos e cada vez mais estão sendo feitos estudos, né, para comprovar e para buscar mais coisas, né? As plantas têm muito potencial, a natureza tem tudo que a gente precisa e as pessoas estão voltando a se atentar para as coisas naturais, parando um pouco com a produção, né, artificial e dando mais importância, mais atenção, porque as coisas naturais realmente se ligam com o nosso corpo. Nós temos a mesma origem, as plantas têm a mesma origem que a nossa, né? E o resultado acaba sendo muito mais eficiente quando a gente busca as coisas na natureza mesmo. Uma coisa bem legal da aromaterapia, mais uma, né? É que ela não vai tratar só a causa, então ela vai tratar o sintoma, ela não vai tratar só o sintoma, perdão, ela vai tratar a causa, ela vai lá buscar no teu emocional, né? Vai mexer com o teu emocional e vai tentar te despertar, fazer você observar por que aquilo está acontecendo com você. Então é um autoconhecimento muito grande, ela te busca, ela te traz para você mesmo, para olhar para você, para olhar para tua família, para olhar para as tuas emoções, tá? E como a medicina, tanto a chinesa como vários estudos vêm trazendo, né? As nossas emoções dizem muito do nosso físico e do que a gente está passando, tá? Então, é sempre legal lembrar, como a gente falou ali, começa sempre aos poucos, né? Uma gotinha de peppermint equivale a 28 xícaras de chá. Vocês vão ouvir isso muitas vezes, mas não é porque você não pode tomar uma gotinha, é porque você não precisa tomar mais que uma. Uma só é suficiente, tá? Então sempre começa por menos. Sente teu corpo, observe teu corpo e aí vê o que vai ser melhor para você, tá? É legal saber a diferença entre essência e óleo essencial, é sempre bom lembrar, porque essência só vai te trazer um cheirinho bom, só vai perfumar o ambiente, mas não tem benefício terapêutico nenhum. E muitas vezes possui corantes artificiais que podem não ser tão benéficos, né, pra gente. Já o óleo essencial, ele vai ter sim um custo um pouco mais elevado, mas ele é 100% natural, ele é extraído das plantas e tem benefícios terapêuticos garantidos, além de perfumar o ambiente, né, e não ter corantes. Então, isso é mais uma vantagem, né, que a gente tem de poder usar esses óleos nos nossos alimentos, pasta de dente, produtos alimentícios. E a do Terra, ela tem uma... Quando a gente fala de pureza, gente, eu tenho que pegar no nome da marca, porque a gente tem 80% de produtos adulterados no mundo. Então, 80% dos óleos que estão no mercado são adulterados, tá? Então, por isso é bem interessante você saber qual é a origem do óleo, aonde você está buscando e se ele é puro ou não, tá? Porque, por exemplo, a bergamota é produzida uma quantidade X e é vendida uma quantidade 3x, então 3 vezes maior do que o que é produzido. E isso é muito sério. Então, tem alguns testes, a do Terra faz mais de 50 testes para comprovar a qualidade, a pureza, tem essa preocupação em coletar os óleos no local de origem, né? E manter esse padrão de qualidade e pureza, tá? Por isso, os óleos são os mais testados e os mais confiáveis, e tem uma linha no Brasil chamada Aromas Naturais, que é liberada para ingestão. Aqui tem 2 sites que vocês podem consultar no Source to You. Embaixo da garrafinha tem o número de lote dos óleos e você pode estar consultando para ver os testes, ver o que foi feito com ele. E aqui no APRC tem várias pesquisas. Você pode selecionar pelo nome da planta e ver as pesquisas que são feitas com ela. Esse é um mapa mostrando um pouquinho da origem, né, dos óleos, onde cada óleo é colhido, né, onde tem as destilarias que trabalham com a do Terra, que fazem essa parceria. A do Terra faz vários trabalhos sociais também, então trabalha com populações que já faziam a extração, leva a melhores condições, né, como é o caso do vetiver, onde o vetiver é extraído, a população não tinha contato com água, não tinha água potável. E a do Terra conseguiu trazer essa água potável e dar mais condições para eles. Então, é um projeto muito grande, tem muita coisa envolvida, né? E é uma cadeia produtiva muito grande. Então, o cuidado é desde quem, né, colhe, quem produz, quem lida no laboratório, quem tria no laboratório, até a água com que são lavadas as vidrarias testada para garantir que não tem nenhum contaminante, nenhum metal pesado. Então, são muitos testes e é tudo muito claro e muito confiável. Dentre os óleos da do Terra, deixa eu chamar a Ângela aqui um pouquinho, ver se ela quer falar um pouquinho desse.
tem mais alguns benefícios aqui, só para deixar vocês com um pouquinho mais de vontade, né? Para saber para que mais a gente pode usar esses óleos, né? Eu vou comprar, mas eu vou usar só para isso? Não, você pode usar para muito mais coisas. Isso. Eles servem para muitas coisas, né? Como a gente fala, tem o efeito colateral benéfico, porque você usa uma lavanda para passar no rosto, para melhorar a aparência da pele, e aí você está tratando o teu psicológico junto com a lavanda, né? E você não pode escolher. Você não pode dizer, lavanda vai lá e faz só isso. Não, ela não faz, ela atua vai atuando em todo o teu corpo, né? E tratando coisas que às vezes você nem sabia que precisava. Então, assim, o orégano, ele funciona como um antibiótico natural, ele é extremamente forte, por sinal, tem que ser usado super diluído, porque ele chega a queimar a pele, se tiver contato direto com a pele, mas é excelente para muita coisa, para a unha, para... eu vi casos de questão de dor de ouvido, algumas coisas assim, então ele é muito bacana para prevenir várias coisas, assim. A melaleuca, ele é antifúngico, ajuda na eliminação de micro-organismos, né? O On Guard, ele é uma mistura de vários, é um blend, como a gente explicou antes, né? Então tem laranja, cravo, canela. O meu On Guard chegou há pouco tempo, então eu tô usando um monte esse On Guard. Ele tem um cheirinho muito bom, mas ele também é forte. Então, assim, ele é para suporte imunológico, para ajudar a gente a melhorar a imunidade do corpo, né? Então, bota no difusor umas gotinhas que todo mundo em casa tá sentindo aquele cheirinho e tá melhorando a imunidade. Frankincense. Frankincense é para regeneração celular. Então, assim, é o óleo que foi dado de presente para o menino Jesus, incenso, né? E ele atua em quase todos os blends que a gente conhece, ele é bom para muita coisa, para acalmar, para ansiedade, nossa, enfim, para pele, para muita coisa. O lemon é para limpeza profunda tanto do ambiente quanto da gente. Então, tu pode usar ele como produto de limpeza, tu pode utilizar ele tomando uma gotinha na água, e aí ele vai começar a tirar as toxinas de dentro do nosso corpo. Ele ajuda a questão do sistema urinário também, ele ajuda a tirar para fora tudo que não faz parte do nosso corpo, né? Tanto é que ele derrete plástico. Se a gente pegar o óleo essencial de limão, colocar naqueles copinhos de isopor, ele fura o copinho de isopor. Se você colocar no... Até teve um caso de uma cliente que colocou no copo com água, não foi minha, né? Mas eu fiquei sabendo, colocou num copo com água e botou a gotinha de limão. E aí ela ficou assustada, porque o copo ficou ao meio, assim, onde tinha o limão, né? E aí foi explicado para ela que é para limpar, que ele limpa o corpo, que ele não faz isso com ele não, como é que eu posso dizer? Ele não faz mal para o nosso corpo, ele faz mal para os derivados de petróleo, né? Faz mal, ele acaba com eles. Então, lavanda, relaxamento e insônia, para acalmar, para ansiedade, para pele também. O peppermint, clareza mental e enxaqueca. O peppermint é aquele que quando você acorda, você coloca uma gotinha na mão, respira 7 vezes e faz ele limpar todo o teu sistema aéreo. E aí você desperta quando dá aquele soninho depois do almoço, né? Então ele é muito bacana para isso, para dar um peppermint num copinho, numa garrafa, tem que ser uma garrafa, uma gotinha para uma garrafa de vidro de água. E aí você vai tomando aquela água, fica bem bom, bem gostoso. O Zengest a gente falou antes, que é para suporte digestivo, para auxiliar tanto para intestino preso, intestino solto, azia, má digestão. O Brief é um suporte respiratório para limpar todas as vias aéreas. O Deep Blue auxilia na questão dele para alívio e conforto muscular antes de exercícios físicos, após batida, para isso. O Balance, a questão do equilíbrio
emocional e auxílio à depressão, que a gente comentou antes, sobre o balance também. E a tangerina é foco, criatividade, bom humor, é para trazer a criança da gente de volta, é a tangerina. Aqui a gente já estourou o nosso tempo, né? Eu vou passar bem rapidinho aqui, gente. Deixa eu perguntar aqui se tem convidados primeiro. Quem for convidado? Tem? Eu acho que tem. Quem for convidado, se manifesta aqui para a gente saber. Por favor. Pode falar no chat, se não quiser falar aqui. Eu vou passando rapidinho aqui então, gente. Se você gostou, né? Como é que você pode fazer para adquirir os produtos da Duterra, né? Então, a gente tem algumas opções. Você pode, por exemplo, pagar uma taxinha de R$90 e escolher os óleos que você quiser. Por exemplo, eu quero um vetiver, uma camomila romana, um ylang-ylang. Você paga a taxinha de R$90 e já compra os seus óleos com 25% de desconto, tá? Pagando essa taxinha. Essa tua membresia, ela dura 1 ano, né? E você vai ter acesso a vários produtos com desconto, você tem acesso a promoções exclusivas e você tem acesso ao programa de fidelidade, que eu vou falar no finalzinho dele, que é uma forma de você ganhar, né, acumular pontos e trocar por produtos grátis, tá? Aqui são alguns kits que a gente tem. O Kit Brasil vem com 12 olhinhos de 5 ml, é uma farmacinha natural, vem com todos esses que a Ângela falou ali em cima. O kit essencial para o lar vem com praticamente os mesmos, mas na versão 15 ml, exceto o Deep Blue, que só tem de 5, né? E ele vem com difusor também. E o difusor, vocês vão ver que é uma peça... eu digo que a gente usa aromaterapia 80% antes de ter o difusor. Depois que você tem o difusor, muda tudo, né? E tem o kit Aroma Touch, que é um kit bem legal, com preço um pouco mais acessível, que vem com difusor, vem com óleo de coco para você poder diluir já e fazer os rolons, as amostrinhas, né? E vem com 8 óleos essenciais. Entre eles vem o Balance, vem o Aroma Touch, o Lavanda, o Peppermint, o Wild Orange, Deep Blue, On Guard e acho que é isso. E aí você também tem a opção, esse kit aqui, eu ia falar dele no meio da apresentação, mas ia ficar muito extensa, porque ele é super emocional, né? E ele merece uma apresentação só para ele, tá? Então, só vou deixar 2 aqui, que a Ângela falou ali de um que é o equivalente ao nosso Balance, né? E é o Steri, então ele é muito bom para o nosso equilíbrio. E o Calmer, que é aquele sossega-leão, que tem ylang-ylang, lavanda e camomila romana, tá? Os outros tem para coragem, tem para força, tem o Finker, que é muito legal, que ele é muito bom para déficit de atenção, ele é muito bom para concentração, e eles vêm com os desenhinhos aqui, ó, se vocês observarem, esses aqui são para a parte mais emocional, esses aqui são para a parte mais neuro, e esses aqui são mais para o físico. Então, é bem legal que o kit é legal para as crianças se interarem, né? E é fácil para a gente identificar o que você vai usar e quando, tá? E esse kit, ele custa R$663, o preço regular. Para membros, ele sai por R$497. Então, se você quiser pagar a taxinha de R$90 para adquirir o Kit Kids e se inscrever com ele, vale a pena. Ele vai sair por R$587 e você já se torna um membro, tá? Então, vale bastante a pena. E aqui a gente tem acaba hoje, né? O Citrus Bliss aqui eu coloquei, mas o Citrus Bliss acaba hoje, tá? Para quem quiser se inscrever ainda hoje, a gente consegue um Citrus Bliss de brinde, tá? Tá nos últimos minutos aqui, tá valendo. E a gente tá participando, então, do Clube Diamond, e é por isso que tem esse Citrus Bliss de brinde. Quem tá participando no Brasil é a Liege, e quem tá participando na Europa é a Simone. Então, se você tem um amigo, uma amiga, alguém na Europa que você acha que os olhinhos poderiam fazer essa diferença, essa pessoa pode entrar e ela vai ganhar o cedro. E o cedro é um óleo que a gente falou bastante hoje, que ele pode ajudar muito, né? Na parte do sono, na parte da tranquilidade. Então, é um brinde bem legal, tá? E que pode apoiar bastante no transtorno do espectro autista. Além disso, tem os óleos aqui para quem quiser o kit grande, né? E o kit grandão, gente, ele vem com tudo e mais um pouco, né? Ele vem até com a caixinha de madeira para guardar os olhinhos, vem com shampoo, vem com pasta de dente, vem com repelente. E comprando ele, você ganha o On Guard e o cedro. Então, são 2 óleos de 15 ml, tá?
E no Brasil, você ganha o Citrus Bliss e o Petitgrain. E além disso, se você já ativar o teu LRP, que é o Programa de Recompensa por Fidelidade, você ganha um bônus de 25 pontos. 25 pontos você pode resgatar no teu próximo pedido. E isso vai te dar... Dá para pegar um brief, por exemplo, com esses 25 pontos. O brief são 23 pontos, o brief de 15 ml. Então, é uma promoção bem legal. Se tiver alguém aqui da Europa, sou convidado... Tá, o Rony é convidado do Oscar Zerga. Certo, Rony, se você tiver qualquer dúvida, vai perguntando aqui, tá? Você está no Brasil ou você está na Europa? Ele até fez uma pergunta ali, Kel, a respeito de se realmente faz diferença para o transtorno, tá no Brasil, para o transtorno do espectro autista. E até é legal contar os casos, né? Que Sim. Fora os casos que a Raquel teve contato, a gente também tem informações de outras pessoas de fora, assim, que utilizam, e a gente viu casos de... eu li casos, assim, que crianças que não falavam começaram que falavam pouco, começaram a falar, e crianças que não falavam começaram a produzir alguns sons, né? Então, é bem bacana. É bem rápido, assim, Rony. Até se o Oscar já é membro, né? Provavelmente. Pede para ele fazer para você um rolon para você testar. E aí ele pode fazer um pequenininho, um rolonzinho assim, ó, por exemplo, e você testa. Isso aqui vai dar para você usar uns 3, 4 dias, talvez uma semaninha. E aí você testa e vê como foi para você. Isso eu gosto de fazer bastante, dar uma amostrinha assim, usa, sente, vê se a criança, se a pessoa gostou do cheirinho, né? Porque isso é bem importante. Se não gostou, a gente tem outros olhos para estar trabalhando, tá? Então é bem interessante a questão das amostras. E de levar, ou então até levar os olhos inteiros mesmo, dá para a criança cheirar, para a pessoa cheirar, e dependendo dos quais ela gostar, a gente vê para que serve cada um, né? E faz o blend especialmente para ela, tá? Caso a caso. Aqui eu vou pular, então, os kits de Portugal, gente, mas se tiver alguém aqui que quer saber dos kits de Portugal, fala que a gente volta, tá? É porque a gente já estourou o tempo aqui. Em Portugal, hoje, está acabando uma promoção incrível. Para quem pegar o kit de 200 pontos, ganha uma Copaíba, um Adaptive e um Cedro. Então, olha isso, o Adaptive ele é muito bom para ansiedade também, para várias questões, né? A Copaíba e o Cedro são dois que a gente indicou bastante para o autismo. Então, o brinde de Portugal tá bem legal e tá acabando em poucas horas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que a gente possa ter contribuído, né? Tem muita informação, então a gente tentou dar uma filtrada, né? Mas trazer pelo menos os olhos-chaves, os mais usados, os que têm mais estudo, né? E sempre é bom a gente lembrar que uma gota pode ser muito ou pouco, depende da perspectiva, né? Então, sempre vale a pena tentar pingar uma gotinha na mão e ver qual é a reação, tá? Tenta, vai que dá certo, né? O não a gente sempre tem. Então, é uma oportunidade a mais, é uma ferramenta a mais, né? Que pode estar auxiliando. E aqui eu deixei alguns principais, se você não sabe por onde começar, né? Às vezes dá para começar com o balance, que ele vai ajudar nesse equilíbrio, então, emocional, nas alterações de humor. O frankincense, que vai facilitar a clareza mental e dos pensamentos, o vetiver, que vai ajudar a dissipar a raiva e a irritabilidade, e a lavanda, que vai ajudar muito com o sono, né? E aí tem as outras combinações. Se alguém... Eu vou compartilhar a apresentação nos grupos, para todo mundo poder, né, ter acesso, e a gente também vai disponibilizar a gravação, tá? Portugal já esgotou o tempo, a Zeni. Portugal já foi. Já deu. Tem mais alguma dúvida? Será que alguém tem mais alguma dúvida? Quem quiser aproveitar, a hora é agora. Acho que não. Não, né? Então tá bom. Obrigada, gente, pela presença, né? Obrigada por todo mundo que está aqui, que participou, que aproveitou. Boa noite, meninas. Boa noite, Zeni. Obrigada, Aula viu? maravilhosa. Já é tarde aí, né? Muito tarde, eu estou aqui a correr, que eu já quero ir para a cama. Meu Deus do céu. Que bom que tu conseguiu ver. Boa noite, obrigada, tá? Boa noite. Beijo, Boa noite, gente. obrigada, Até amanhã, então. Boa noite. Obrigada, Ângela.
Obrigada, Parabéns, Tereza. Raquel, Ângela. Foi muito boa a apresentação. Obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada pela Tchau, presença. gente. Até amanhã, até mais. Beijos.